dois médicos devem examinar, durante uma mesma hora, quatro pacientes, gastando 15 minutos com cada paciente. Cada um dos quatro pacientes deve ser examinado pelos dois médicos. Quantos são os horários compatíveis para a realização de tais atendimentos? Bom, princípio, para o primeiro dos médicos, seja qual for ele, vou denominar médico 1, médico 2, mas para o primeiro dos médicos, pode-se estabelecer qualquer ordem para que os pacientes sejam examinados, construindo aqui uma tabela para organizar direitinho o argumento. Então, imagine que nós tivéssemos uma tabelinha em que nós fôssemos organizar os horários em que os pacientes serão atendidos pelos dois médicos. Digamos que na coluna 1 tivéssemos a ordem dos pacientes que serão atendidos pelo médico 1. E na segunda coluna, a ordem dos pacientes que vão ser atendidos pelo médico 2. Para o médico 1, imaginando 4 pacientes, pode-se ter qualquer ordem. O número de opções, então, é o número de permutações, ordenações dos 4 pacientes. 4 pacientes, 15 minutos cada um, durante uma mesma hora, são 4 intervalos. Então, 4 atendimentos de 15 minutos. Atendimentos de 15 minutos. Então, o número de possíveis disposições para o atendimento dos 4 pacientes com o primeiro médico é o número de permutações de 4, ou seja, 4 fatorial, que resulta 24. Bom, imaginemos uma ordem qualquer. Digamos que o primeiro médico tenha estabelecido que o primeiro paciente atendido por ele será o B, depois será o D, o C, depois o D, depois o paciente A. Bom, isso para o médico número 1. Para o outro médico, ele deverá atender no mesmo horário um paciente diferente daquele que está sendo atendido pelo médico 1. Então, não é em qualquer ordem que os pacientes podem ser distribuídos para o médico 2. Na verdade, deve ser uma ordem em que, no horário do médico 2, não esteja o paciente que está sendo atendido pelo 1. Então, no primeiro horário do 2 não pode ser o B. No segundo horário não poderia ser o C, considerando esse exemplo. No terceiro horário não poderia ser o D, assim como no quarto horário não poderia ser o A. Então, deve ser uma disposição em que cada um dos pacientes definidos para o médico 1 não podem ocupar a mesma posição da sequência de atendimentos no médico 2. E, para isso, dá-se o nome de permutação caótica. Então, o número de possíveis distribuições dos pacientes nos horários do médico 2 é o número de permutações caóticas dos pacientes. Ou seja, são permutações em que esses pacientes não guardam as mesmas posições que se encontram no médico 1, que são desordenações, né? Permutações caóticas ou desordenações. Então, vamos ao cálculo. O número de desordenações dos 4 pacientes para o médico 2 lembrando da formulazinha, é o fatorial de 4 vezes 1 sobre o fatorial de 0 menos 1 sobre o fatorial de 1 mais 1 sobre o fatorial de 2 menos 1 sobre o fatorial de 3 mais 1 sobre o fatorial de 4. Lembre-se que o número de desordenações ou permutações caóticas é determinado, é justificado, usando-se o princípio da exclusão
da inclusão e exclusão. Tudo bem. Realizando, então, esses cálculos, o número de desordenações dos quatro pacientes será 4 vezes 4 fatorial vezes 1, 4 fatorial, que é 24, menos 4 fatorial vezes 1, 24, mais 4 fatorial vezes meio, resulta 12, menos 4 fatorial vezes 1 sexto, resulta 4. 4 fatorial vezes 1, 24 avos, resulta 1. Isso significa que o número de desordenações dos quatro pacientes é 12 menos 4, 8, mais 1, 9. Maravilha. Agora, fazendo uso do princípio da multiplicação, existem 24 ordens para distribuição dos pacientes para um médico, seja qual for ele, e em seguida, 9 ordens para distribuição para o segundo médico, não importa qual seja ele. 9 vezes 24, 180 com 36, 216. 216. Esse é o número de possíveis horários compatíveis para a realização dos atendimentos pelos dois médicos. Isso conclui o exercício.